Olha, vou começar a gravar o vídeo e aí o cabelo ficou assim. Acho que eu vou cortar um long bob de novo, hein? Bom, voltei aqui com o meu cabelo comprido mesmo. Eu pensei de fazer esse vídeo um pouco diferente. Como eu vou falar da minha vida, fazer sem corte, uma vez só, direto. Porque fica mais fácil pra mim e porque a gente fica nesse clima como se a gente estivesse sentado junto e eu estivesse falando, vocês vão sentir as minhas hesitações, quando eu fico mais constrangida, mais emocionada e fica uma coisa mais verdadeira. Porque claro que quando eu tô editando, mesmo que eu faça aquela edição super simples, se eu não gostei de uma parte eu faço de novo, então eu tô querendo não fazer isso agora. Muita gente me mandou figurinha querendo saber da minha vida, me perguntou se tem um advogado na minha família, o que a minha família faz, onde que eu estudei, se foi escola pública, se foi escola particular, se eu sempre morei aqui em São Paulo ou não, se eu vim pra São Paulo depois, quando que eu conheci o Thiago, como foi na faculdade, por que eu escolhi direito, se eu era estudiosa na faculdade ou não, que estágios que eu fiz, enfim, perguntaram tudo. E então eu decidi que eu vou fazer um vídeo meio que me apresentando pra vocês. Talvez eu conte aqui coisas que nem os meus amigos próximos sabem, porque a gente não fala, peraí, deixa eu contar aqui a história da minha vida, né? Mas, sei lá, muita gente perguntou e muita gente apareceu fazendo uns comentários do tipo, sua loirinha patricinha, não sabe nada, e essa pessoa que não sabe nada da minha vida. Então eu decidi dividir um pouco e aí vou fazer desse jeito, assim, de uma vez. Bom, eu sou filha da minha mãe com meu pai, né? Minha mãe sou filha biológica da minha mãe e do meu pai. A minha mãe é de uma família de 5 irmãos. A minha avó materna era cantora lírica, Leni Ciprioli, se alguém quiser pesquisar. Ela era Mara, ela faleceu recentemente. E o meu avô materno era fiscal, funcionário público. Eles viviam numa casa na Lapa, a minha avó viveu nessa casa até quase falecer, a gente passou a infância lá e era muito legal. A minha família toda é lapiana, toda a família da minha mãe mora na Lapa, minha mãe ainda mora na Lapa aqui em São Paulo, tá? E eles tinham uma vida melhor, assim, não podiam esbanjar, mas tinham uma vida confortável. A família do meu pai era mais pobre. A minha avó paterna chegou aqui no Brasil com 3 anos, ela era portuguesa, então todo mundo me pergunta, você tem ascendência italiana? Tenho, por parte da família da minha mãe e da parte paterna da família do meu pai, mas são mais distantes. O que eu tenho de mais próximo é a ascendência portuguesa por parte da minha avó paterna, minha avó Nazaré. A minha avó Nazaré chegou aqui super pequena e nunca conseguiu estudar. A minha avó faleceu analfabeta e eles tinham uma condição de vida muito difícil. Viveram em cortiços quase que a vida toda do meu pai. O meu pai foi 5 irmãos também, foi o único que conseguiu fazer faculdade, nenhum dos outros irmãos dele tem faculdade. E quando a minha mãe e meu pai se conheceram, a minha mãe eu acho que estava na faculdade de fonoaudiologia e o meu pai era vigia do Estadão. Ele trabalhava no Estadão. Aí, eu tô lembrando as coisas, tá, gente? Aí o meu pai, enfim, ele saiu do Estadão, foi pra Nestlé, na Nestlé que ele começou a galgar os cargos dele. Ele tinha feito faculdade de geografia e não adiantava pra nada a faculdade de geografia na Nestlé. Ele precisava fazer uma outra faculdade na área dele. Então ele foi fazer contabilidade na faculdade de Campos Sales, na Lapa. E enquanto isso a minha mãe se formou, eles se casaram depois que minha mãe se formou e ela começou a trabalhar numa clínica de uma fonoaudióloga que chama Beatriz Padovan, que é inclusive a fonoaudióloga que trabalha com o método que a minha mãe trabalha, que é a reorganização neurofuncional. Depois de 2 anos que eles tinham casado, eu nasci. A minha mãe descobriu, olha isso, minha mãe descobriu que estava grávida de mim viajando para Fernando de Noronha. E a minha mãe é muito relax. A minha mãe é nem aí. E aí ela começou a sentir enjoo, falava, nossa, tô sentindo enjoo, tô super enjoada. E o meu pai disse que falava, não, é por causa da comida, porque a ilha, né, naquela época chegava menos variedade de comida ainda. Eu falava, não, deve ser a comida daqui. E aí ela pulou de penhasco, entrou no mar, ondas e tudo mais. Então, e eu tava lá na barriga dela, pulando de penhasco, bem pequena.
Então talvez por isso eu tenha nascido assim meio chacoalhada. Depois de 2 anos eu nasci, quem mora aqui em São Paulo, na Lapa, pode ir lá e ver se conhece. Eu nasci e morei, no primeiro lugar que eu morei foi na Rua Coriolano, na Lapa, nos predinhos que tem baixinhos de 3 andares. Eu morava num apartamento que tinha tipo um quintal, assim. Mas era o quintal do térreo e não tinha nenhuma área de lazer pra gente conviver com outras crianças. Daí, minha mãe e meu pai compraram um apartamento, acharam uma oportunidade, financiaram um apartamento na Vila Mangaló, por isso que às vezes já falei aqui da Vila Mangaló. A Vila Mangaló é um bairro perto ali de Pirituba, Parque São Domingos. Quem não é de São Paulo não vai entender nada, mas assim, a Lapa é um bairro que a gente fala aqui em São Paulo antes da ponte. Então tem o centro de São Paulo, aí tem o entorno do centro de São Paulo antes das pontes, e aí tem as pontes do Rio Pinheiros e do Rio Tietê e os bairros depois da ponte. Então o que fica depois da ponte é mais longe, né? Então é mais periférico. Na Lapa, onde eu morava primeiro, que é onde tá a família da minha mãe, era antes da ponte. Aí a Vila Mangaló depois da ponte. A gente foi morar lá depois da ponte porque eles financiaram um apartamento e tinha parquinho. E aí eu fui lá, eu tinha 4 anos, meu irmão tinha 2, e a gente ficou alucinado, porque tinha criança e tal, e a gente foi morar lá no parquinho. No parquinho não, no apartamento que tinha o parquinho. E que foi o apartamento que eu morei até a metade da minha adolescência. Era um apartamento pequeno, 50 metros quadrados, a gente morava todo mundo lá, e era muito legal. Eu tive uma infância deliciosa, maravilhosa, o bairro era uma delícia. Tinha feira de sábado, a gente ia com a roupa da piscina na feira e aí... Nossa, era muito bom. Eu gostei muito de morar lá. E aí a dinâmica da minha família ficou mais difícil para os meus pais, porque o meu pai... lembra que eu falei que ele foi trabalhar na Nestlé? A Nestlé aqui em São Paulo é na Berrini. E aí, eles tinham um carro só. Aí quem ficava com o carro era minha mãe, porque a gente era pequeno. Então meu pai ia todo dia lá da Vila Mangaló até a Berrini trabalhar, e aí depois ele saía do trabalho e ia pra faculdade no Campos Sales, porque ele precisava do título, lembra, na área dele, pra poder galgar posições no trabalho. Então, eu já comentei com vocês algumas vezes sobre isso, mas eu só podia esperar o meu pai chegar em casa às sextas-feiras, porque como ele chegava muito tarde, a gente acordava cedo, tinha que dormir cedo, eu tinha que dormir depois do Gloob Gloob, e eu só podia assistir um programa de televisão por dia pra assistir, era o Gloob Gloob. A gente só podia esperar ele na sexta-feira. Aí, quando eu tinha 6 anos, que eu já contei isso aqui pra vocês, o meu pai faleceu. Meu pai faleceu num acidente de carro, a gente tava voltando de um sítio que a gente tinha ido. Ele ouviu um barulho no motor do carro, parou num posto policial pra ver o que era. E aí ele foi pro porta-malas pra pegar umas ferramentas e um outro carro perdeu a direção e prensou ele contra o meu carro, bateu no carro que a gente tava. E foi um acidente super feio, faleceram as outras 2 pessoas do outro carro e é isso. E aí a minha vida fez né? Acho que principalmente pela a minha mãe. A minha mãe precisava estar aqui. Porque a minha mãe é assim... fodona. Ela pegou a gente, levou a gente pra casa de uma tia minha. A gente tava num lugar complicado, com um hospital conhecido por não ser muito bom aqui em São Paulo. Então ela ligou pra um primo dela que era médico pra ver se a gente tava machucado. A gente não se machucou, foi um acidente muito grave, mas meu irmão só sangrou o nariz e eu fiquei com um galo na cabeça, porque eu tava dormindo encostada na janela do carro. Mas a minha mãe foi muito guerreira, muito guerreira. Eu nunca vi a minha mãe chorar. E aí começam algumas coisas que eu acho importante falar, porque eu acho que a partir daí vocês vão entender um pouco da minha visão sobre o mundo, no sentido de que as pessoas são capazes de colaborar e que se a gente ajuda alguém, essa pessoa não necessariamente vai ficar dependente da nossa ajuda e vai se tornar improdutiva, enfim. Quando o meu pai morreu, eu já falei pra vocês que o meu pai trabalhava numa empresa e minha mãe era autônoma. Quando eu nasci, ela saiu da clínica que ela trabalhava. E ela montou o consultório, então atendia no consultório os pacientes dela.
E aí, o tempo que eu era... Porque minha mãe trabalhou até quase eu nascer, da gravidez do meu irmão também, mas depois a gente pequeno, recém-nascido, ela ficou lá na licença maternidade não remunerada, porque ela era sozinha e ela só ganhava se ela trabalhasse. E o meu pai aguentava, né, a bronca ali com o salário dele da empresa, porque ele era empregado. Quando o meu pai morreu, mais do que tudo, a minha mãe ficou muito aflita, porque ela trabalhava meio período. Então, no período que a gente estava em casa, ela ficava com a gente e cuidava da casa, porque ela não tinha ajuda. E no período que a gente ia pra escola, pra creche, pra alguma coisa, eu já tinha 4 anos, eu já tinha 6 anos, meu irmão tinha 4, ela ia trabalhar. Então a sala na qual ela atendia, ela dividia com uma outra fono. Que ela me falou esses dias, que chamava Márcia. E quando o meu pai morreu, a Márcia, olha que legal. Minha mãe é bem forte. A minha mãe ficou parada por 1 semana. E depois de 1 semana ela voltou a trabalhar. E a Márcia, durante essa semana, atendeu todos os pacientes da minha mãe e deu todo o dinheiro pra minha mãe. E falou pra ela que atenderia por mais tempo e faria isso se a minha mãe precisasse pra se recuperar daquele baque que ela teve na vida, né? Então, essa pessoa ajudou minha mãe, mas me ajudou por tabela. Então a gente foi ajudado aí. Logo depois que meu pai morreu, uma assistente social ligou pra minha mãe, perguntando pra ela como era a relação dela com a minha avó Nazaré, a mãe do meu pai. Porque o seguro de vida do meu pai tava no nome da minha avó. E a minha mãe disse que a moça perguntou pra ela assim: a tua relação com a tua sogra é boa? Ela falou, é boa. Ela falou, mas é muito boa? Ela falou, é boa, sim. E ela falou, então, porque o seguro de vida do Chico, meu pai chamava Chico, Francisco, minha mãe chama Marta, tá no nome da dona Nazaré. E a assistente social falou, eu sei que é ruim dizer isso, ela fez a introdução, mas a gente conhece as pessoas quando tem dinheiro envolvido. Então eu queria saber se de fato a tua relação com a tua sogra é boa. E minha mãe falou, não, pode ir lá falar com ela. E a moça foi falar com a minha avó, que como eu já disse pra vocês, era super humilde e nunca teve muita coisa. E quando ela saiu de lá, agora eu vou me emocionar, ela falou, ligou pra minha mãe e falou, Marta, ela colocou o dedo, porque minha avó não sabia escrever, nem ler, e ela não quis nem saber quanto era. Então, olha que legal, né? Mesmo tendo dinheiro envolvido, a minha avó disse que falou pra assistente social que o dinheiro não era dela, que o dinheiro é da minha nora e dos filhos dos meus netos. Bom, mas a minha mãe ainda tava, desculpa, muito nervosa, né, com as obrigações que ela teria que arcar sozinha. E a gente estudava numa escola particular, na Lapa. E além da gente estudar lá, a minha mãe prestava serviço para essa escola, serviço gratuito, ela fazia triagem com os alunos e tal. Então ela pediu uma reunião com o diretor para poder negociar uma facilidade de pagamento, um desconto, enfim, explicando o momento específico que ela estava vivendo. E eles não receberam ela. Ela falou que marcaram umas 3 vezes, mas ela chegava, ficava esperando e ele sempre tinha uma outra reunião, outra coisa pra fazer e nunca recebia. E aí ela foi no Campos Sales, na verdade, pra cancelar a matrícula do meu pai, porque ele fazia faculdade lá. E quando ela chegou lá, precisava de um monte de documento, ela ligou pra minha avó, porque a minha avó tinha dado aulas de canto no Campos Sales durante muitos anos. E falou pra minha avó, mãe, liga lá, porque eu tô sem cabeça pra resolver isso, precisa de um monte de documento, vê o que você consegue facilitar pra mim. E a minha avó ligou pra dona Jacira. A dona Jacira, eu não sei ainda se como a minha avó faleceu, a dona Jacira era amiga dela, eu não sei se a dona Jacira ainda tá viva. Espero que sim. Espero que ela possa ver, ou que alguém de lá possa ver esse vídeo, mas a minha avó ligou pra dona Jacira e falou, olha, aconteceu isso, eu preciso cancelar a matrícula do meu genro, porque faleceu e a minha filha foi lá. E a dona Jacira falou pra ela, mas a tua filha precisa de alguma coisa? Porque você pode me dizer, se tem netos? Ela falou,
então, na verdade tenho, e ela tá muito nervosa. E eles... Então, ela tentou fazer uma reunião, mas não conseguiu na escola, e a dona Jacira disse, não. O que você precisa? E a minha avó respondeu, olha, o ideal seria a possibilidade dos 2 filhos dela, a Gabriela e o Rafael, estudarem aí, mas como ela tá sozinha, ela reveza com a minha outra nora, a Anitta, que é a mulher do meu tio Paulo. E aí ela precisaria que os primos das crianças estudassem também para que ela pudesse revezar, para que a Anitta pudesse levar as crianças para a escola. E a dona Jacira deu não só a bolsa integral para mim e para o meu irmão durante quase a minha vida inteira, que eu estudei no Campos Sales. Eu estudei no Campos Sales da primeira série até o primeiro colegial, com bolsa de 100%. Mas ela deu bolsa para os meus 2 primos também, para minha tia poder levar a gente para a escola. Então, assim, quando eu falo de solidariedade, de ajuda, de olhar para o outro, de perceber a dificuldade que o outro está vivendo, de fazer o máximo que a gente pode, é por isso. Eu fui muito ajudada, eu sei dessas coisas. E embora algumas pessoas tenham a visão de que se você dá a mão, né, você pode gerar uma dependência, eu vi que isso não fez com que nem eu nem minha família ficássemos dependentes de nada. A gente só teve apoio quando a gente precisou, sabe? Quando a gente não ia conseguir sozinho, a gente precisava de uma muleta ali e entregaram pra gente. Então, quando vocês perguntam como que eu formei minha visão de mundo, por que eu penso desse jeito, como é que eu construí a minha percepção, acho que um pouco por isso, por causa dessa história, pelo que eu vivi. E eu tô olhando ali que já tá dando 17 minutos, então eu vou parar agora e eu falo mais pra frente, porque senão vai ficar muito grande. E aí eu falo depois de como as coisas foram melhorando e como elas chegaram até hoje e sobre as minhas escolhas, enfim. Mas é isso, espero que vocês gostem de me conhecer um pouquinho mais. Eu sou extrovertida, mas eu tô tímida. É isso.